Oi pessoal, tudo bom? Continuando aqui a série de livros que mudaram minha vida, mudaram minha maneira de enxergar o mundo. E eu tô aqui hoje com dois livros do Joseph Campbell, Mito e Transformação e As Transformações do Mito. Todos os livros do Campbell são livros que mexem muito comigo e no meu jeito de ler ele resgata a grande importância que os mitos têm na história, na nossa vida e na maneira como a gente enxerga o mundo e consegue lidar com as questões da vida em si. A mitologia, ela nos ajuda a nos reconectarmos com as coisas da vida sem muito julgamento, sem muita moral, né? Todos os mitos de todas as culturas, os rituais em torno desses mitos que são necessários, uma série de rituais de passagem ou de reconhecimento desse mito ou de algo sagrado desse mito, a sacralização dele, ajudam a explicar como que a gente vive a vida. A ponto dele trazer para a gente que as sociedades, comunidades e grupos que abandonaram os seus mitos se dissiparam, não conseguem continuar tendo um tipo de membrana que os conecta e os faz querer viver juntos e construir juntos. E eu acho que o mito também, ele é um caminho que nos abre uma possibilidade de uma imaginação sem limites. Ao mesmo tempo que também os mitos parecem nos encaixar aí numa cela que limita as nossas possibilidades. Então é um pouco desse dilema da vida, né? E à medida que a gente conhece o caminho desses mitos, eu acho que a gente pode quebrar essas celas, né, de prisão que nos aprisionam para os movimentos importantes. Então ele tem vários livros, ele é do criador dessa jornada do herói, né, onde eu acho que o mais legal da pesquisa dele, ele busca vários mitos de várias culturas em vários tempos e tenta trazer para a gente o que ele encontra em comum nas histórias desses mitos, nos rituais que envolvem esses mitos, e de uma forma bem bacana. Esses dois livros especificamente são uma coletânea de palestras deles. E eu acho que ele é o mais legal e mais simples para entender, porque ele traz a questão para nossa psicologia ou para nossa maneira de viver o mundo como indivíduos. Então eu recomendaria ler esse primeiro. E como sempre aqui eu separo alguns trechos. Primeiro desse aqui, As Transformações do Mito. Uma sociedade desprovida de um mito que a sustente e lhe dê coerência caminha para a dissolução. É o que está acontecendo conosco. Se essa dimensão não está presente, não se tem uma mitologia, não se tem uma ideologia. O mito também está ligado à pedagogia do indivíduo, fornecendo-lhe uma pista que lhe sirva de guia. E é justamente isso que faz o mito que acabo de lhes oferecer. Ele sintoniza a pessoa com o ciclo da própria existência, com o ambiente em que ela vive e com a sociedade que já está integrada no ambiente. Então, nessa citação aqui, ele fala sobre a importância de um mito, né? Como ele nos ajuda como uma espécie de guia, como uma espécie de mistério que nos assombra, ao mesmo tempo nos movimenta para a gente lidar com essa loucura que é a vida. E um segundo trecho que eu queria compartilhar com vocês aqui desse mito e transformação, que é o que eu indico que vocês comecem por aqui. Depois que eu li esse trecho, eu compartilho em quase todos os encontros que eu faço em organizações ou em grupos que tenham a ver com essa discussão de propósito e de assim, o que faz nos ter vontade de fazer alguma coisa, né? E porque também eu acho esse texto super provocativo, super interessante. Né? Ele fala aqui: admiro muito o psicólogo Maslow. No entanto, quando li um dos seus livros, encontrei uma espécie de escala de valores pelos quais, de acordo com suas pesquisas psicológicas, as pessoas viveram.
viveriam. Ele apresentou uma lista de 5 valores: sobrevivência, segurança, relacionamentos pessoais, prestígio e realização pessoal. Olhei para a lista e me perguntei por que me parecia tão estranha. Enfim, percebi que esses são exatamente os valores que a mitologia transcende. Sobrevivência, segurança, relacionamentos pessoais, prestígio e realização pessoal, pelo que eu saiba, são exatamente esses os valores que não são os mais importantes na vida de uma pessoa de inspiração mítica. Eles correspondem ao modo biológico primário concebido pelo consciente humano. A mitologia começa onde começa a loucura. A pessoa que tenha sido cativada por um chamado, gente, isso é tão importante. A pessoa que tinha sido cativada por um chamado, uma devoção, uma crença, um entusiasmo, sacrificará a sua segurança, sacrificará até mesmo a própria vida, sacrificará os relacionamentos, sacrificará o prestígio e nem pensará em realização pessoal. Entregar-se-á por inteiro a seu mito. Cristo dá uma pista quando diz: quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E essa frase assim sublinha 20 vezes. Os 5 valores de Maslow são os valores pelos quais vivem as pessoas que não têm mais nenhuma razão de viver. Nada se apoderou delas, nada as arrebatou, nada as levou à loucura espiritual e as tornou interessantes para conversar. Essas pessoas são chatas. Aqui, o despertar do assombro é crucial. Algo que se apodera de uma pessoa e a arranca de si. Nem sempre é fácil ou possível saber o que se apodera de nós ou nos arrebata. Você se vê fazendo coisinhas bobas e é arrebatado, mas não sabe que forças estão em jogo. Você foi apanhado pelo despertar do assombro, do fascínio, da experiência do mistério, a percepção de sua própria bem-aventurança. E eu fecho com essa citação incrível. E pergunto para vocês, que convite a vida anda fazendo para vocês? Que coisas têm aparecido no seu dia a dia quando você se vê fazendo coisinhas e de repente você é arrebatado por um desejo, uma vontade, algo que transcende a sua rotina, o seu dia a dia, para você empreender algo que realmente importa ou significa ou parece que te conecta com algo maior. Grande abraço para vocês. Se deliciam. Qualquer livro do Campbell, eu gosto muito desse aqui, tá? Tem vários outros deles também, indico todos. Um beijo.